Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e queremos mais uma vez aqui agradecer ao Senhor mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para fazer a exposição das lições bíblicas da Escola Dominical. Nós que somos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu, Convenção Abreu e Lima. O pastor presidente é o pastor Roberto José dos Santos e compomos a superintendência da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para tratarmos de mais uma temática. Nessa ocasião, a lição 11, Melquisedeque abençoa Abraão. E nessa ocasião, estamos com o nosso pastor e missionário, pastor João Barbosa, e também o nosso presbítero Sóstenes, que ambos são secretários. Sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Amém. Então, Melquisedeque abençoa Abraão. O nosso texto áureo diz que e abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Gênesis 14 e 19. A nossa verdade prática diz que a bênção de Melquisedeque não se limitou a Abraão, mas alcança todos os que recebem Jesus Cristo como sacerdote eterno. Glória ao Pai. A nossa leitura bíblica em classe, onde está fundamentada a nossa lição, está no livro de Gênesis, capítulo 14, versículos do 12 ao 20. E a nossa lição está assim dividida. Primeiro tópico, Melquisedeque, rei de Salém. O segundo tópico, Abraão, o gentio. E o terceiro tópico trata sobre a ocasião da bênção. E eu já quero assim pedir a participação do nosso pastor, João Barbosa, pedindo a ele para que faça algumas considerações acerca do momento da chamada de Abraão, a civilização e a sociedade na qual ele estava inserida, qual o impacto aqueles costumes e tradições podem ter exercido na vida de Abraão, se isso teve alguma repercussão depois da sua chamada, e como entender também como se dá essa própria chamada de Abraão, ou seja, se a sociedade na qual ele vivia permitiu ele manter algum elo com o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Olha, o tempo da chamada de Abraão foi um tempo muito difícil da história do povo de Deus. E uma das razões pelas quais Deus retirou Abraão do meio do seu povo, fazendo a ele 7 promessas, era uma forma também de incentivar, dar algo em troca. E da sua parentela para uma terra que ele ia lhe mostrar. Embora, quando ele saiu de Ur dos caldeus e foi para Arã, onde existia parentes consanguíneos, é como se ele soubesse o destino, que era Arã, mas ali ele estava sendo dirigido pelo seu pai, que ainda vivia. Foi depois da morte do seu pai, porque o texto de Gênesis ele é muito econômico nessa parte. Ele não abrange muito, é preciso outras partes da Bíblia para entendermos isto. O diácono Estevão, no seu discurso em Jerusalém, ele mostra isso com mais amplitude, como a forma como Deus falou com Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, e como ele se dirigiu para Arã, e depois da morte do pai, é como se ele já tivesse consciência. O texto bíblico não fala disso, mas a ideia, e alguns teólogos entendem dessa forma, é como se ele tivesse uma ideia para onde seguir. Aquelas alturas, o problema de Canaã já era muito conhecido no meio do povo semita.
principalmente a linhagem piedosa que veio de Éber, que foi o homem da linhagem semita, porque não foi todos os semitas que foram piedosos. Teve uma família dentro da linhagem semita que manteve aquela linha dos patriarcas antediluvianos, que foi na pessoa do Éber, de onde vem a palavra hebreu, e o seu filho Peleg. A nossa lição, o comentarista disse que é possível que a dispersão tenha acontecido nos dias dele. Então ele já era chamado de hebreu, Abraão. Já era um homem que se diz, que fazia diferença no meio do seu povo. E aquela etnia, vamos dizer assim, aquele povo, aquela tribo, era uma tribo guerreira, de homens que não viviam procurando guerra, mas a paz e a concórdia entre os povos. Mas era um povo guerreiro, um povo valente, um povo que, se fosse necessário, como nós vamos ver na nossa lição, isso não teria problema, porque esses eram homens que sabiam muito bem manejar a espada e outros apetrechos bélicos do seu tempo. Então, quando Deus chamou Abraão, é como se fosse o tempo limite da tolerância de Deus, porque o pecado tinha crescido tanto que é como se demorasse mais, apagasse a última luz. E Deus tirou ele, e sob promessas, e quando ele chegou na terra, é como se ele julgasse que todo mundo ali fosse ímpio, que aquela terra não tinha conhecimento de Deus. Primeiro, era o descendente de Cão, ou Cão, como queremos chamar, e uma raça que tinha sido, sobre si havia uma maldição. Se a maldição não foi direto sobre o Cão, mas veio direto sobre Canaã, que era o habitante, os povos que residiam naquelas terras. Eram vários povos, mas todos estavam debaixo dessa maldição de Deus. Embora a misericórdia de Deus também se fizesse sentir sobre aqueles povos, tanto que eram dos povos mais prósperos, pelo menos naquela região ali do Crescente Fértil. A prova disso está a prosperidade descomunal, vamos dizer assim, de Sodoma, Gomorra e demais cidades das planícies de Pentápolis, que eram extremamente cidades cuidadas, e o padrão de vida era dos mais elevados possíveis, até para nossos dias, se assim existisse. E religiosamente, para Abraão foi um susto, se é que eu posso usar esse termo, porque o que se esperava, pelo menos essa era a ideia do próprio Abraão, de uma terra de ímpios e pecadores. mas o Deus, a gente já leu algumas referências de que o pai de Abraão pudesse não adorar o Deus que nós conhecemos e que passou a ser a referência para Abraão, né? Não, o capítulo 24 do livro de Josué diz muito claro, já nos primeiros versículos, quando Josué faz um pacto com o povo e diz: olha, além do rio, vossos pais adoraram outros deuses. Agora vós... Não é fazendo menção ao Egito? Não é fazendo menção, esses pais ali, é a geração do ano passado, isso vai muito longe. Todos eles. Isso vai muito longe. Os pais de Abraão foram adoradores de ídolos. O sogro de Jacó era adorador Agora, de se ídolos. me permite, pastor, mas isso não faria da ancestralidade dos ancestrais de Abraão pessoas não piedosas? Olha, quando a corrupção espiritual e moral chega, é como comparar Abraão e Ló. Abraão e Ló juntos Ló parecia um ímpio. Mas quando ele foi para Sodoma, é dito
dele, foi justo. o justo Ló. O padrão de vida dele lá em Sodoma era muito elevado, se comparado aos homens de Sodoma. Porém, um padrão de vida relativo quando ele estava perto de Abraão. Seria um relativismo moral, nesse sentido. O relativismo moral é que o Ló, de alguma forma, concordava com alguns princípios sodomitas, digamos. Ele disse assim: eu entendo você e minhas filhas. E ele jamais podia dizer isso. Eu entrego minhas filhas, vocês abusem, a possuem, abusem. Agora, esses homens que vieram a mim, não, é diferente. Quer dizer, e disseram assim: olha, ele quer ser moralista entre nós, porque ele se sentava na porta da cidade. E agora quer dar lição a gente, como é que a gente deve viver, e desrespeitaram ele, porque se ele fosse um homem que na realidade tivesse o padrão de Abraão, jamais ele estaria morando em Sodoma. Ele não queria ficar em Sodoma. Embora lá em Sodoma, a Bíblia diz que ele afligia a sua alma. Lá em Sodoma, ele sentia a incredulidade daquela cidade e sofria. Mas lá em Sodoma, quando ele ficava perto de Abraão, ele não era esse homem tão santo assim. Ele resistiu muito, né? Exatamente. Para sair, inclusive, de Sodoma, né? Aí, quando Abraão chega em Canaã, que ele resolve adentrar a terra, é grande a surpresa. Aí é quando surge no cenário o sacerdote Melquisedeque, que era como se fosse incompatível um daquele padrão moral, espiritual, ético e, sobretudo, sacerdote do Deus Altíssimo. Uma terra que só queria a guerra e ele pregava a paz. Pastor João, eu queria só fazer antes mesmo de a gente entrar na figura de Melquisedeque, né? A gente inverteu aqui um pouco os pontos, Abraão seria o segundo, mas eu achei interessante a gente tratar um pouco sobre Abraão e principalmente essa base familiar de Abraão, que a Bíblia não se reporta tanto, né? Haja vista também que Abraão hoje é muito importante para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, né? Então ele tem um papel muito importante para nós, enquanto cristãos, para os judeus e para os muçulmanos. Abraão tem toda uma tradição aí. Ele viveu ali pelo menos são 75 anos, né? Dentro daquela tradição, dentro daquele costume, e que a gente percebe, eu queria só pedir para a Sócia trazer um pouco à tona, se for possível, a gente identificar isso no dia a dia de Abraão, se ainda manteve algum resquício daquela tradição e daqueles costumes que, até onde entendemos, não seguiam um padrão que agradasse a Deus, né? Nós só identificamos os resquícios culturais ao longo da dimensão da história de Abraão. Aqui, especificamente neste trecho bíblico, tratando do seu encontro com Melquisedeque e da sua participação no resgate do seu sobrinho, nós vemos um homem que tem muita intimidade com Deus, né? E que se identifica com o Deus Altíssimo. Agora, posteriormente, nós vemos traços de fragilidade no homem Abraão, e fragilidade inclusive devido à assimilação que ele tem a alguns costumes da época, inclusive a própria aplicação do direito de sucessão, assim, na constituição de seus herdeiros, na escolha de esposa, na própria vivência familiar, e nós conseguimos identificar, né? Agora, assim, algo que eu achei bem interessante nesta lição é que Abraão é considerado como um gentio. Assim, seria até um termo um pouco anacrônico, porque o judaísmo em si, a mentalidade judaica não havia sido, não havia aparecido, não havia sido constituída. E, logicamente, se não havia um povo exclusivo,
não havia aqueles a quem se comparar. Mas o interessante de o Abraão ser um gentil, e eu até anotei, é que havia outras pessoas de maior intimidade com Deus. E é o que o pastor João falou. Ia começar a falar. Eu ia começar a falar. Pessoas tinham mais intimidade. Há um livro muito interessante de um autor norte-americano, Don Richardson, O Fator Melquisedeque. Ele é um estudioso das religiões e identifica em religiões que inclusive nem adoram ao único Deus, nem adoram ao Deus verdadeiro bíblico, ele identifica... Com esse nome, né? Mas são monoteístas, aquele que são monoteístas. Alguns são monoteístas, outros são politeístas, mas outros são enoteístas, né, que identificam um maior. Tem a figura do Deus maior. O maior no panteão, né? Mas ele identifica nesse fator que ele chama Melquisedeque um ponto de intersecção nas religiões. É como que o lado subjetivo humano ligado à religiosidade tivesse uma origem comum e um ideal comum. As práticas são diferentes, mas o ideal de redenção. Me deu uma observação aí. Um salmista, parece que no Salmo 42, tem um versículo que ele diz: da forma como o servo brama pela corrente das águas, de igual modo a minha alma brama por ti, ó Deus. O que ele quer dizer? Que o homem, ele tem nostalgia de Deus. Então, independente que alguém fale de Deus para ele, o homem interior tem a necessidade, sente essa busca e segue atrás, assim como um animal selvagem na floresta, quando sente o seu habitat secar as fontes de água, e ele sai a uma caminhada até achar sente o cheiro da água. Essa água para descedentar. Ele dizia assim, ele fez uma figura de linguagem, ele dizia assim: de igual modo, Senhor, a minha alma brama por ti, ela sente sede de Deus e vai em busca desse Deus. É esse princípio que Richard fala no seu livro, O Fator Melquisedeque. De modo que nunca falta testemunha de Deus. Não. Em época alguma, em lugar algum. Deus sempre tem um profeta, sempre tem alguém para se utilizar como porta-voz. E logo em Gênesis nós percebemos que é o choque que o Abraão tem. Ele encontra um representante. Mas assim, embora o pastor fale do choque, eu até repita, mas pensando direitinho, pastor, ele assimila muito bem e reconhece a autoridade, reconhece o sacerdócio, reconhece que havia um valor naquele homem, uma superioridade, né? Mas Melquisedeque, em relação a Abraão ficou pequenininho. Isso. Ficou pequeno. E ele aprendeu isso aonde? O quê? De ser pequeno? Não, eu quero saber, não sei se é algo comum com alguma religião que ele vislumbrou no seu passado, né? Mas quando ele retorna da guerra, a Bíblia não vai registrar nenhum fato de Abraão sendo discipulado. Uhum. Né? Eu quero saber. É porque era uma prática comum de um vassalo, embora o termo seja mais recente, da Idade Média, diante do seu senhor, o suzerano. Né? Então, as sociedades antigas identificavam na liderança um personagem de ligação com o ser espiritual, um personagem divino. Então, o líder Melquisedeque, ou os demais líderes, os demais reis, eles tinham a autoridade recebida e era identificado pelo povo diretamente de Deus. O Abraão identifica em Melquisedeque uma autoridade recebida não dos homens e um desempenho não de si mesmo, mas algo que vinha de cima. Reconheceu ali um representante do Deus Altíssimo. Isso, eu creio que já era um costume em todas as culturas da época. Seja para o Deus verdadeiro, ou seja para no meio idólatra,
sempre se reconhecia um líder e se praticava ou se exercia assim o papel de vassalo daquela maneira como ele se apresenta, né? Dando uma ação de graças. Vale salientar que, historicamente e até teologicamente, acredita-se que o Sem ainda vivia naquela ocasião. Abraão ainda chegou a ser contemporâneo dele, porque acredita-se que a chamada de Abraão tinha acontecido aí 4 séculos ou um pouquinho mais do dilúvio. E se supõe que possivelmente o Sem ainda vivesse naquele período. Mas Deus não se dirigiu a ele para que fosse o homem onde a partir dele Deus formaria um novo povo. Quer dizer, tinha um povo único. E Deus separou agora um segundo povo na pessoa de Abraão. Daí porque antes disso ele é chamado de gentil, antes dessa chamada. Agora que ele começou, foi chamado, e o embrião, digamos assim, se é que eu posso usar esse termo, da nação de Israel começou a ser formado lentamente, que ele pelo menos já tinha uma família. Depois teve as tribos. Depois das tribos, agora tinha a nação, de agora tinha a família, né? Que seria aquela família que ia ter aqueles oráculos de Deus que se referia ao Messias prometido. Tudo isso estava num processo, estava num trabalhar de Deus, estava em andamento ali. Então havia um interesse, um inferno muito grande de atrapalhar essas lutas de Abraão e até algumas falhas que ele teve na vida. Era um processo das trevas para impedir. Observe que no capítulo 15 de Gênesis ele oferece aquele sacrifício antes de ser formada a aliança, e ele matou as vítimas, colocou sobre o altar em pedaços, e as aves do céu desciam para comer. Aquelas aves do céu, alguns comentaristas bíblicos concordam que aquilo eram os demônios, ou de forma tipológica, né? Representa os demônios, até porque era ave de rapina. E se elas comessem o sacrifício, não tinha pacto, não tinha acordo. Mas Abraão ficou ativo e chocava para que isso acontecesse. Quer dizer, havia uma luta. E o próprio Deus cumpre com o pacto nas duas partes, né? Na dele e na de Deus mesmo. Então havia uma luta muito grande para que o plano de Deus se concretizasse na vida dele. Só que ele pensava que isso era rápido. Depois ele entendeu que Deus ainda falava para tempos distantes. Aí o escritor aos Hebreus diz que ele viveu na terra como um peregrino e confessava publicamente que era estrangeiro e peregrino na terra. Aí diz assim: o que isto diz claramente mostra que busca uma pátria maior, né? Maior. E Deus não tem vergonha dele de dizer: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. E se ele se lembrasse daqui tinha saído, ou seja, vivia tão bem na Mesopotâmia, em Ur, tinha casa com 2, 3 pavimentos, era um homem riquíssimo. Mas se lembrasse quando tinha saído, voltaria para lá, mas deseja uma melhor. Isto é, a celestial. O pastor falou algo interessante sobre o Sem, que se acredita que o Sem ainda era vivo. E eu me lembrei que na Bíblia anotada, o comentarista Charles Riley, ele traz um quadro de cronologia do Gênesis. E ele menciona que os 3 grandes ícones do semitismo, que são o Sem, o Éber e o próprio Abraão, eles não só viveram na mesma época, como têm um fim de vida, ou seja, eles morrem em um período parecido também, ou assemelhado. Foram contemporâneos. Eu não sei se conheceram, mas o Sem, o Éber, o Sem com 600 anos, o Éber com 464 e o Abraão
com 175 anos, eles morrem no mesmo período. É como que Deus tivesse Com dado poucos anos de um para o outro. Exato. Né? É como que Deus tivesse deixado ali aqueles ícones, ou aqueles marcos, bem à mostra, para dar a demonstração do seu plano, né? De redenção e de escolha e constituição de uma nação santa, escolhida, sacerdotal. É interessante, eu gostei. Para conservar e preservar os sinais da presença de Deus entre o povo, né? Nós temos alguns outros eventos, antes até da gente adentrar com mais profundidade na questão de Melquisedeque. Abraão é chamado, né? Abraão tem um nome mudado, né? Posteriormente, se há alguma significação nessa mudança de nome, pastor, qual seria ela? Olha, aquela mudança de nome também é uma prova de mudança de vida, do ponto de vista espiritual. Ele não era mais Abraão, não era mais um pai exaltado, não era um homem que era ele mesmo. Agora ele era pai de uma multidão, mas essa multidão foi conferida por Deus. Um dia Deus disse a ele, quando ele voltou do Egito, embora tivesse voltado rico, voltou machucado. E não sei, parece que ele se aproximou de Deus. Aquilo ali fez ele se aproximar de Deus. E Deus disse, olha Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. E diz, tudo isso eu te dado. Essa terra será desde o rio Egito, que não é o Nilo, até o grande rio Eufrates. O terra imensa. Israel tem esse mapa. O Estado Maior de Israel tem esse mapa desenhado do exército de Israel. As terras onde eles ocuparão um dia. Está lá, num quadro que ninguém pode mexer. Egito ao Iraque. Isso, exatamente. Pegando o território da Jordânia, um pedaço da Síria, até ainda dá uma lambidazinha no território da Arábia Saudita. O Líbano, pelo norte. Então, a gente tem a alteração do nome dele, nós temos também alguns momentos interessantes, né? Quando ele sai, chega em Padã Arã, né? Seu pai morre e ele continua a jornada, mas leva consigo seu sobrinho. E num determinado momento, tudo indica que eles prosperam bastante, né? Até porque o Ló também desceu ao Egito e lá também enriqueceu. E aí a gente vê que parece que não conseguem conviver em harmonia mais. Talvez eles tenham objetivos diferentes, né? Ló talvez em administrar o que é terreno e material e crescer mais, e Abraão com a jornada muito mais excelente que seria de âmbito espiritual, né? Nós temos que entender que a promessa e o vínculo espiritual de Deus era com Abraão, não era com Ló. Então Ló era um crente, vamos tratá-lo como um bom crente, mas ele tinha a visão extremamente materialista. Né? Ele se aproxima de Sodoma devido à influência que tinham as cidades daquela região, lideradas assim por Sodoma, e devido à aparência da terra. E ele desempenha um papel de liderança no lugar. Quando a Bíblia menciona que ele fica no portal, ou na porta da cidade, é que ele, no mínimo, ele comercializava, no mínimo. Ou também atuava como um juiz, um árbitro, né, na terra. Eu quero entrar numa outra temática, com um bom senso, claro. A gente tem Abraão, tem Ló, a gente vê um certo conflito, parece que não entre eles só, entre as visões de mundo, mas principalmente entre os seus subordinados, né? Parece que estava mais acirrado esse embate, e Abraão toma uma decisão, ele chega ao ponto de dizer que a terra ficou pequena para eles, né? E ele disse, é melhor você tomar seu rumo e eu vou tomar o meu rumo. Ou seja, parecia que naquele momento, pastor, a separação fosse o melhor para que eles desenvolvessem
a missão que ambos tinham, ou seja, a gente sabe que não podemos propagar a separação em momento nenhum, mas aconteceram algumas separações essenciais na história da igreja. O senhor concorda com isso? Concordo. A igreja só chegou, você está falando da igreja, né? E aquele momento, né, Ló, sendo também um homem justo, Abraão, né, ele vai dizer que o melhor seria que ele se separasse, cada um tomasse seu rumo, e Abraão permitiu que Ló escolhesse a direção a que tomar. Ou seja, Abraão poderia perfeitamente ir também naquela direção, escolher o melhor das campinas, né, aquela que fosse mais frutífera, mais propícia para cultivar, ou seja, para ficar mais rico. Então eles se separam, totalmente se separam. E a gente vê que historicamente, desde esse momento, as separações, tanto aquelas que são numa separação harmoniosa, né? A de convir que não há, mas que foram consensuais. E existem aquelas também que foram lamentáveis, né? Como a própria divisão de Israel, Reino do Sul, Reino do Norte, né? Aquela foi terrível. Mas a gente vai ver que há outras separações que parecem ser importantes, essenciais, caso contrário a igreja também não se desenvolveria. Olha, não é que Deus queira ou Deus trabalhe para que isso aconteça. Isso é geralmente o agir do homem nas coisas de Deus, contrário à sua vontade. Quando as coisas acontecem, não é que Deus, que o caos está instalado, que Deus deixa para lá. Deus vem e age em cima daquele caos quando o homem intervém. Então, na separação de Ló, de Abraão, ele foi quem escolheu, ele olhou e viu Sodoma. Era a melhor terra. Abraão já tinha dito, se ele fosse para um lado, ele ia para o outro, queria ficar longe um do outro, para evitar problema, porque eram irmãos. Então, foi uma escolha pessoal dele seguir para lá. Em cima disso aí, do erro, o que a Bíblia diz? Que Deus põe o homem pelas suas astutícias. Ou seja, o homem muitas vezes se rebela contra Deus e não conhece Deus, e Deus, dentro daquilo que o homem está fazendo, ele vai trabalhar em prol daquele próprio homem muitas vezes. Até para trazê-lo novamente ao caminho do arrependimento e da reconciliação com Deus. Então Deus trabalha a vida do homem sem que o homem perceba que Deus está naquele negócio. Nós dizemos assim, Deus está nesse negócio, mas nós andamos com Deus, conhecemos isto. Mas tem coisas nas nossas vidas que só vamos perceber que foi uma ação de Deus mais tarde. Eu já passei um problema na minha vida e só agora eu estou começando a entender que foi um trabalhar de Deus. Não posso falar o que foi, verdadeiramente. Mas só agora eu estou começando a entender. Eu nem fiquei curioso também. Que foi um trabalhar de Deus. E Deus tem suas formas de trabalhar. Por isso nós o glorificamos e o exaltamos, porque Ele é bom e porque suas benignidades duram para sempre. Só que no caso eu falei de necessárias, mas eu acredito que as divisões. As divisões, mas foi tentando até apimentar um pouco a questão, mas eu acredito que nenhum cisma tem uma causa, vamos dizer assim, né? Teve uma boa causa, sempre é originada por um conflito de interesses. Deus também administra conflitos de interesses humanos, né? Assim, não tem a ver diretamente com a lição, mas você mencionou o próprio cisma do reino de Israel após a morte de Salomão e durante o reinado de Roboão. Bem, houve uma intervenção muito grande da parte de Deus. Inclusive, ele tinha já pré-anunciado. Ele tinha, inclusive, preparado o coração de Salomão. O Jeroboão precisou buscar o exílio no Egito, porque em Jerusalém todo mundo sabia quais eram as intenções e quais eram os planos futuros, né? Então, Deus, às vezes, sim, ele atua maciçamente nesse processo de divisão.
nesse processo de separação. É difícil falar sobre a mente de Deus, se agrada ou não. Logicamente que o plano inicial que nós temos em mente é que Deus quer que haja sempre a harmonia. Sempre. Mas será que Deus não sabe que a harmonia nem sempre é possível? Não é? Como Deus sabe tudo. Deus sabe de todas as coisas. E Ele não atua com um plano B, com um plano de fuga, né, com remendos. Então, assim, eu vejo naquela paciência de Abraão, inclusive a manifestação da sua fé. Ele sabia que toda aquela terra havia sido prometida por Deus a ele. Então, na ocasião, havia um reino de Sodoma, havia um reino de Gomorra. Na ocasião, havia o interesse econômico de Ló. Mas a promessa de Deus era para Abraão. Mais cedo ou mais tarde seria cumprida. E é por isso que ele tem a paciência devida naquele momento, inclusive para propor que o Ló se afastasse e tomasse conta de um determinado trecho. É como que ele cresce assim, olha, cuida para mim, porque vai voltar, cuida para mim. É como eu enxergo. Agora, assim, o Ló não teve essa percepção. O próprio Abraão já tinha uma boa relação, né, econômica com os reinos vizinhos, né? Mas aí a gente tem o Ló se separando de Abraão, né? Ele vai para uma terra distante, e aquela questão diferente, e depois a gente vê que Abraão precisa tomar uma iniciativa para levar o seu sobrinho. E aí ele regimenta lá alguns homens, né? Os 318, né? 318, que tem hoje sido adotado até como amuleto, né? Como algo mágico. Mas não é esse o sentido. Ele reúne aqueles homens junto com com alguns aliados, e vai buscar o seu sobrinho, resgata o seu sobrinho e vê naquela ação a mão de Deus. E ele, grato a Deus, quando retorna, aí a gente vai aparecer essa figura, esse personagem enigmático de Melquisedeque. E é bom que fique bem claro que não foi Abraão que se dirigiu a Melquisedeque. Ele veio ao encontro, né? Dois reis tinham interesse em um encontro com Abraão. O rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e o rei de Sodoma. Richard chama o fator Sodoma, a parte do engano, para que a vitória de Abraão fosse, quem sabe até anulada, não tivesse repercussão como conhecemos hoje. Então, mas Abraão fica ligado nisso. Fica, mas primeiro, antes do rei de Sodoma chegar, se aproximou dele o rei de Salém, o Melquisedeque. E não foi de mãos vazias. Isso, e não chegou de mão vazia, chegou abençoando e dando a ele esses dois emblemas que são fundamentais na história da igreja cristã. Bem significativo. Que é o pão e o vinho. Não de Marcelino, mas... que é o pão e o vinho. Eu tenho meditado nisso, irmão. Porque aquele pão não era um pão qualquer. Porque Elias, quando saiu para o ribeiro de Querite, quem dava de comida a ele eram os corvos. Mas quando ele fugiu para Horebe, quem dava de comida a ele eram os anjos. Você está me entendendo agora? Isso é uma diferença muito grande. Por que Deus mandou anjo levar comida para ele em Querite? E não mandou corvo levar comida para ele no caminho de Horebe? É como se aquela comida que os corvos levavam, que alguns comentaristas até dizem que não era corvo-urubu, era uma espécie de ave do Oriente. Tenta minimizar. Que estava nos palácios
e tirava as comidas da mesa. Enquanto os criados chegavam e iam colocando a mesa, né? Ele chegava lá e que as traduções bíblicas depois determinou que eram corvos e ficou, eu não sei, mas a maioria das versões bíblicas diz que eram corvos. Eram aves de rapina de alguma forma. E Deus não fez o mesmo quando ele estava no caminho de Horebe. Agora Deus determina que anjos levem pão e pão quente. Não era, você pode até me dizer que era a mesma coisa, não tinha nada a ver com isso, mas anjos cuidando dessas coisas literais, para que o servo de Deus possa se alimentar bem. Que longa era a caminhada, era uma caminhada de mais de 500 quilômetros, precisava estar bem alimentado. Cumpra a missão que lhe foi dada, né? Isso. Tá bom. Você me permite a pergunta, eu não quero lhe atrapalhar tanto, mas o senhor não quer dizer que o Melquisedeque era um anjo? De jeito nenhum. Eu não posso conceber. Uma cristofania, Eu não posso conceber, mas depois a gente não vai estudar. Você não pode estudar Melquisedeque para conhecer melhor a luz de Gênesis. Porque, me permito usar esse termo, quando eu digo que Gênesis é um livro excessivamente econômico, a Bíblia em si. Então, a história de Melquisedeque está em Gênesis. Mas para conhecer a história de Melquisedeque, eu tenho que ir lá para Hebreus, sem se esquecer de dar uma passadazinha, se eu posso chamar de passadazinha, passar um tempinho lá no Salmo 110. Possivelmente no versículo 4, mais de 1 a 4. É isso na ordem, né? Isto. Porque, embora é possível que Abraão mesmo, naquela ocasião, não tivesse a exata dimensão espiritual daquele encontro, que ficou um legado para seus filhos, netos, bisnetos, que ainda iriam nascer, que ele ainda não era pai, naquele encontro, que inclusive tem lições aí muito importantes para nós, com relação, vou adiantar um pouco sobre o dízimo. Se você fizer um estudo mais aprofundado da atitude de Abraão ao dizimar, e o retorno disto para ele, não para ele em si naquele momento, mas para seus descendentes, que o escritor aos Hebreus diz que Levi, que recebe dízimo, que se discute, é lícito pagar dízimo ou não é lícito entregar os dízimos? Que o dízimo é para alimentar pastor, a questão não é essa. Isso é uma instituição divina, que quem atropelar vai sofrer consequências no futuro. Agora não, Deus vai deixar. Lá na frente, numa encruzilhada dessa da vida, numa curva dessa aí, Deus se encontra com ele e vai cobrar. Veja que o benefício de Abraão ao dizimar a Melquisedeque, o representante de Deus acima de Abraão, que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, embora esse termo era conhecido dos cananeus, se aplicava também aos deuses cananeus, e que os judeus aplicaram esse termo ao Deus verdadeiro, único e verdadeiro. E é quando surge o problema para muitos intérpretes, né, do texto sagrado, que menciona inclusive que o Melquisedeque não adora ao Deus que nós conhecemos na Bíblia, né? Não, mas aí está um fator isolado. Isso. Veja que aquilo ali não aparece na vida de Melquisedeque nenhuma intervenção de cananeu. Era como se ele estivesse no centro da terra. No umbigo, né? Era, mas ele era uma figura tão elevada, tão respeitada, e me permita a expressão até em certo ponto enigmática, que era temido, nem se olhava para ele, nem se olhava. Veja que um dia
disseram para Abraão: tu és príncipe de Deus entre nós. Ou seja, isso ele está contando uma história da vida de Abraão. No seguinte, Melquisedeque, isso os cananeus. É como se, observe o que eu estou dizendo, como se os cananeus não conhecessem Melquisedeque da forma como Abraão conheceu, da forma como quase um milênio depois Davi retrocedeu ao passado, olhou para o passado e olhou também para o futuro. Por passado, dizendo, quando Deus disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno. Falando do Filho, aquele que ele disse: o Senhor disse ao meu Senhor: te assenta aqui na minha mão direita, ao meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos de teus pés. E depois ele diz: a esse Senhor, o Senhor disse a meu Senhor, a esse meu Senhor, tu és sacerdote eterno. Aí volta lá para Melquisedeque, não da ordem de Arão, uma ordem humana, temporal, onde se sucediam relativamente. Uma coisa importante aqui, irmãos, todos que possam nos ouvir, é interessante, Sóstenes e Marcelo, que Davi foi o homem que organizou o sacerdócio levítico. Até nos dias de Davi, até dele chegar ao trono, era uma verdadeira desordem espiritual, se é que eu posso citei. E a insatisfação, porque tinha gente que nunca fazia nada. Aí Davi organizou a família: quem vai ser cantor, quem vai ser guardador e quem vai ministrar no altar. E estabeleceu 24 ordens ou turnos, onde as pessoas se revezavam para quem tivesse pelo menos uma oportunidade na vida. Veja só, foi Davi quem fez isso. E agora Davi diz de Cristo, usado por Deus: tu és sacerdote eterno. Mas não é segundo as 24 ordens que eu estabeleci, mas segundo uma outra ordem, uma ordem divina, não ordem humana, uma ordem divina, a ordem de Melquisedeque. O que dá a entender é que, embora não tenha chegado ao nosso conhecimento hoje, nós não possuamos assim escritos fazendo essa referência, mas que a interpretação para os estudiosos, para os teólogos da época de Davi, é que o Melquisedeque já era uma figura extremamente importante, né? É uma figura cheia, carregada de significado espiritual. Logicamente que nós acreditamos na intervenção poderosa do Espírito Santo de Deus, inspirando o salmista, mas, assim, só a inspiração traria muita confusão à mente dos escribas, dos sacerdotes, dos teólogos da época. Então eu penso que esse relato de Gênesis ele já era estudado, se buscava nele uma concretização. E é quando vem no Novo Testamento o escritor aos Hebreus, na sua brilhante pregação, como alguns consideram toda aquela carta, uma pregação contínua, na sua brilhante pregação ele explica o motivo do encontro Abraão-Melquisedeque, o motivo da figura Melquisedeque constar nos escritos sagrados, o seu papel, o seu significado. E ele agora dá a devida aplicação, olha, aqui na pessoa de Jesus Cristo. Não só na sua figura em si, mas também no desempenho de suas atividades, como rei, como profeta e como sacerdote. Né? Que havia esse acúmulo de atividades, de funções também na figura do Melquisedeque. Melquisedeque, né, como você falou, ele agrega essas três funções, né? E ele vem até Abraão, que também é uma autoridade para Deus, né?
diante de Deus na terra. E imagina naquela ocasião, né? Então você tem Abraão como sendo um homem chamado por Deus, depois foi alguém que a própria Bíblia vai registrar que tinha uma intimidade com Deus a ponto de ser chamado por um amigo, alguém que Deus não faria nada sem que antes revelasse a ele. Do outro lado você tem Melquisedeque, que também, pelo que nós percebemos, e que, como muito bem foi colocado aqui, não pode ser, nem deve ser, nem é possível entender esse fato isoladamente, sem que antes a gente faça uma varredura em todo o registro bíblico, falando da redenção. Né? Então, que é o tema principal da Bíblia, né? Então ele vai dar. O que é que acontece quando Abraão? O que foi que aconteceu com Abraão até aquele momento? O que foi que houve um resgate de quem? Do seu filho, do seu sobrinho Ló. Então ele resgata, né? Então quer dizer, é um cenário cheio de simbologias, de tipologias. Esse resgatar já vem, né, do processo redentivo, né? Sim, já apresenta, salvar. já apresenta. E eu quero mais um momento, por favor, para perguntar a vocês, porque a gente vai ter ali outra circunstância, além dos elementos já citados pelo pastor, do vinho, do pão, que faziam parte, que eram elementos que estavam totalmente ligados aos costumes da alimentação, né, por muito tempo, e sempre teve um sentido muito importante na religião. Mas a outra questão, que é a bênção. Mas se me permite falar sobre essa questão do pão e de vinho, não. O comentarista ele traz algo bem interessante quando menciona que não foi uma refeição cerimonial, ou seja, política. Não foi. O que houve ali foi uma refeição religiosa, um pacto religioso. Então o Abraão poderia ter sido convidado para um jantar celebrando a vitória e pão e vinho serem oferecidos. Como certamente não foi, né? Mas na verdade eles operaram um sacrifício de adoração a Deus. E os elementos pão e vinho eram elementos da adoração. Não era para encher a pança, não era para dar gargalhadas ou contar a história da risada, mas tinha um significado muito grande. E quando o Melquisedeque desce, ele desce já com o propósito de abençoar. Ele não decidiu abençoar de última hora. É um duplo pleno senso, né? Ele não decide abençoar de última hora. Aí volta aí a sua questão. Então, aí tem a questão da bênção, né, pastor? Porque ele não só traz esses elementos materiais que têm um poder simbólico muito grande. A gente já está terminando, mas eu gostaria, né, que está na lição também, né? A ocasião da bênção, ou seja, o poder da bênção ministrada a Abraão. Quer dizer, não foi Melquisedeque, foi Deus através de Melquisedeque ministrando a bênção, algo que Abraão também já havia recebido diretamente de Deus. Qual o poder? A dimensão dessa bênção, tanto para Abraão naquela ocasião, como também para nós hoje, cristãos. Abençoar naquela época era uma coisa tremenda. Observe que quando Deus, no convite de Deus, no chamamento de Deus a Abraão, Deus faz 7 promessas abençoadoras para a sua vida. E isso estava arraigado na alma dos povos primitivos. Não era preciso ser povo de Deus. A ideia de bênção, de abençoar, estava arraigado. Como ainda hoje, de certa forma, existe. Um povo aculturado, encontrando em algum lugar, não pensou muito assim. Mas isso existe e é uma realidade. E faz diferença, porque um pai de família, quando abençoa um filho, ele não tem ideia do impacto que aquilo faz na vida daquele menino para o futuro. Quando ele faz isso com um pai, faz de coração, porque ele é a autoridade delegada por Deus para ser o líder do lar e para ter o comando sobre a família. Então, quando ele faz isso, exatamente, quando ele ministra essa bênção, mesmo sem saber, isso tem um efeito muito grande. Então, isso fazia parte
do prolongamento, do prosseguimento do trabalho de Abraão na terra. Ele ia precisar dessa bênção. Tanto é verdade que logo que Melquisedeque se retira, chega o outro rei e diz: Abraão, ele já tinha recebido a bênção e tinha recebido o pão e o vinho. Tinha comungado, né? Essa coinonia, vamos dizer assim, junto com aquele rei sacerdote. Aí chega Tinha agora oferecido o dízimo. e tinha entregue o dízimo dos despojos. Não sabemos a soma que ele entregou, mas não foi pouca coisa. Aí chega o cidadão, o rei de Sodoma, uma figura espúria, horrível, e diz: olha, Abraão, como se ele fosse o dono daquele rei, nem para a guerra ele foi. Se você faça o seguinte, fique com todo o despojo, que não era dele, era de que foi lutar, o Ané, o Escol e o Mar, confederado de Abraão. Mas fica com tudo isso aí. Ele não tinha parte nada daquilo ali, e eu fico com as almas. Aí a questão é realmente de Satanás. Disse: não, eu não quero nada. Você não vai dizer assim. Eu enriqueci Abraão. Quer dizer, Abraão se desfez daquele rei de uma forma dura, como ele merecia. Que ele não merecia a menor atenção. Parece orgulho, mas não. Mas não foi. É o conhecimento. Mas eu segui muito. Eu tive lendo algumas coisas. Os judeus, não eram só muitos rabinos judeus que diziam que Melquisedeque era santo. Isso era um pensamento decorrente entre os rabinos. E mesmo já na história depois de Cristo para cá, ainda existe hoje, dentro dos milhares e milhares de rabinos judeus que acreditam nisso. Mas não há consenso bíblico do ponto de vista de Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 6, versículo 10, Hebreus capítulo 6, versículo 20, e Hebreus capítulo 7, versículo 1. Eu não vou citar o texto todo, mas versículo 1, versículo 1 a 3, versículo 10, versículo 15, versículo 17, versículo 21, fala muito bem da pessoa de Melquisedeque. E o versículo 20 do capítulo 6, esse deve ser lido. Veja aí na sua Bíblia, o Sóstenes, leia aí 6 e 20 da carta aos Hebreus. Que coisa extraordinária. 6 e 20. E tira qualquer dúvida sobre Melquisedeque. Não era uma pessoa qualquer. Posso ler? Pode ler. Aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De Melquisedeque, falando de Jesus. Ele não diz que Melquisedeque era Cristo, ele foi semelhante ao Filho de Deus, diz Hebreus. Mas leia 7, 1 a 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. E olha, quando se diz que o texto, porque simplesmente você não escreveu, mas a visão do escritor hebreu foi essa, foi mais elevada. Quando você vai lendo, ele diz: aqui recebe dízimo homens que morrem, mas ali homem que testifica que vive. Ou seja, o escritor está dizendo que Melquisedeque não tinha morrido. Está aí, nesse capítulo 7.
Ou então Não é, pastor, uma coisa que está dizendo, aqui recebe dízimo homens que morrem. É o princípio. Que Mas ali, né? sim, A ideia. homens que vivem. É porque Não é não há. qualquer. Eu não quero dizer que a figura em si está me entendendo, é isso que eu estou dizendo. É porque não há menção, a preocupação bíblica de se demonstrar ou mencionar o fim de vida de Melquisedeque, falar do seu cortejo fúnebre ou do que sucedeu após o encontro. Ou seja, o grande valor para a Bíblia é ali, naquele ponto de encontro. Acabou. Depois daquilo, logicamente, ele continua homem de Deus, mas... Agora eu quero concluir um pensamento lá atrás que eu não Sim, claro. sobre o dízimo. Nessa passagem de 7 de Hebreus, tem algo aí muito profundo que a gente passa por cima. É que quando eu e você dizima de coração, Deus registra isso e atribui isso para nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos que vem da trás. É isso que o texto está dizendo. Quando Abraão entregou o dízimo, Levi era como se estivesse presente, então ele podia receber dízimo. A ira do Senhor, ela dura 3, 4 gerações, né? Mas a sua bênção, a sua visão de benignidade, benefício, ela dura para sempre. Não é uma troca, né, pastor? São ações voluntárias de Eu quero gratidão. dizer isso bem claro, porque há um sentimento satânico, uma teoria diabólica contra o dizimar. E Deus permitiu que eu chegasse a essa idade, em plena forma mental, se não 100% física, mas muito bem mentalmente. E bem física, mas não, Glória a Deus. eu não dizia que 100%, mas muito bem excelente do ponto de vista mental, para que eu possa dizer isso para essa geração. Para entender? Essa geração, dizime. É como dizia o pregador, lance seu pão nas águas, porque depois de muito tempo você vai encontrar de novo. Dizime que Deus vai atribuir isso aos seus filhos, neto, bisneto, tataraneto, vai servir para ele lá. É um investimento de Isso. longo prazo. Essa que é a verdadeira poupança. Espiritual, né? Acho que os crentes soubessem verdadeiramente disso. Dar o dízimo voluntariamente, em gratidão pelo que Deus tem já nos concedido, é receber a bênção de Isso. Melquisedeque, cada vez que fazemos isso. Agora, né? eu gostaria, eu não sei se o pastor concluiu o pensamento nesse sentido, mas eu gostaria de mencionar que a lição no ponto 3, a ocasião da bênção, subponto o objetivo da visita, diz o seguinte: por isso, reverencio com os dízimos de seus bens pessoais, e não dos despojos de guerra, já que se recusou a recebê-los. Opa, tem uma falha aqui. Eu não sei se é da edição, do revisor, do autor eu creio que não, porque no livro, na página 119, ele diz assim: até mesmo dos despojos de guerra que estavam em seu poder, deu ele a Abraão o dízimo. Na verdade, Abraão nenhum despojo quis para si, mas desse mesmo despojo pagou o dízimo ao Senhor pela mão de Melquisedeque. E ele diz isso muito bem fundamentado em Carta aos Hebreus 7 e 4, de modo que eu estou chamando a atenção para o fato de haver essa falha aqui, que os irmãos devem corrigir com uma simples leitura de Hebreus, que menciona dízimo dos despojos, e da leitura do próprio Gênesis capítulo 14, que já menciona que há a entrega de dízimo de despojos. Mas depois daquilo que sobrou, dos 90%, quando vem o rei de Sodoma e diz: fica contigo, não, já entreguei o de Deus, você vai ficar agora me acusando? Não quero. Então fica aí Meus essa... irmãos, eu quero dar graça, mais uma vez, agradecer a Deus pelo excelente momento que nós tivemos aqui. Passaríamos outras e outras horas, né, dialogando sobre essa temática que certamente é abençoadíssima, né, para nós que falamos, para quem ouve. Queremos agradecer a Deus pela audiência dos irmãos que têm nos prestigiado. Rogamos a todos vocês que continuem nos dando esse apoio, né, orando por este trabalho, contribuindo na divulgação, curtindo,
fazendo seus comentários. Tudo aqui que é feito é para a glória do Senhor. Outros trabalhos semelhantes a esse também são feitos. Louvamos a Deus. E nosso intuito aqui é unir forças, esse grande exército, pelo ensino da palavra de Deus. Ensino este que possa fazer com que as pessoas tenham vidas cada dia mais centradas. Tenham vidas cada dia que possam saber escolher o certo e o errado e viver para a glória do Pai. Eu agradeço a Deus pela vida do nosso presbítero, irmão Sócio, o pastor João Barbosa também, esse nosso patriarca, né? E assim eu quero deixar com ele a oportunidade de, em breves momentos, eles trazerem assim suas considerações finais. Pastor João. As minhas palavras finais é: dizime na sua igreja, não faça isso na igreja dos outros, na sua igreja, no altar onde você é beneficiado. E ali, Deus reverterá em benefício de tua família. Amém. Irmãos Austin. Bem, nós vimos aqui uma história preciosíssima. Conhecemos um personagem não só enigmático, mas um personagem de suma importância para a compreensão, inclusive do papel da igreja e do próprio desempenho sacerdotal de Jesus Cristo, que é o Melquisedeque. E uma coisa que eu gostaria de mencionar com a história de Melquisedeque, embora seja curtinha a menção da história, não sabemos quanto tempo ele viveu, mas a menção é curta. Deus honrou a memória daquele homem. E eu até anotei que Deus se responsabiliza pela manutenção e pela memória dos homens que buscam ter intimidade com Ele. Então, não corramos atrás da fama, da glória do mundo, porque Deus se responsabiliza por absolutamente tudo. Amém. Amém? Deus abençoe a todos, e aqueles que fazem parte da nossa convenção em Abreu estão convidados para participar também dos estudos bíblicos, né, que acontecem sempre no Templo Sede a partir das 19 horas. Agradecemos a Deus por suas vidas e continuemos juntos propagando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como diz o nosso consultor, né, pastor Antônio Gilberto, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.